vivi um caso de amor com meu irmão. E sim, eu sabia que ele era o meu irmão. O meu pai, ele separou da minha mãe na época em que a minha mãe descobriu que ele tinha traído ela e ele tinha engravidado uma outra mulher. Então, a gestação da minha mãe com essa mulher acabou sendo muito próximas. A diferença de idade entre mim e o meu irmão é tipo assim, meses, não é nem de idade, é meses, sabe? Porque a gente nasceu no mesmo ano. E bom, eu nasci mulher e ele nasceu um homem. E o meu pai, ele sempre teve muito presente na minha vida. A minha mãe, apesar de ter separado, né, do meu pai justamente enquanto ela estava grávida, ela nunca proibiu ele, nunca dificultou esse acesso entre eu e ele. Então, meu pai sempre esteve muito presente na minha vida. Só que quando eu estava com mais ou menos uns 3 anos de idade, o meu pai acabou mudando de estado e foi morar em outro estado junto com a mulher dele, com quem ele acabou assumindo, e o filho dele. Então eu não tinha esse contato, essa criação direto com meu irmão. O contato que a gente tinha era muito pouco. O meu pai, ele ligava todos os dias, mandava mensagem. Meu pai sempre, como eu falei, meu pai sempre se fez muito presente na minha vida. Mas era poucas as vezes que a gente se via pessoalmente. A maioria das vezes que a gente se via era quando ele vinha pra cá. Eu nunca quis ir pra lá, eu ficava com medo, eu não gostava de ficar longe da minha mãe. Então, todas as vezes que meu pai queria me ver, ele vinha pra cá. E eu não tinha esse contato assim com meu irmão. Eu sabia dele, às vezes a gente falava por telefone, mas, sabe, não crescemos juntos, não tivemos esse contato. Até que quando nós estávamos com 17 anos de idade, meu pai acabou voltando para a cidade onde a gente morava, onde ele morava antes, que era onde eu moro. Acabou voltando e, lógico, veio com a mulher e veio com o meu irmão. E foi aí que a gente passou a ter contato. Só que quando eu o vi, né, depois de tantos anos pessoalmente, que eu olhei e falei, meu Deus, o meu irmão tá muito bonito. Eu sei, era meu irmão, eu sabia, desde pequena e tudo. Mas como eu não tive aqui, eu não cresci com ele, quando eu bati o olho nele, eu falei, caramba, ele é muito bonito. Mas até então não fiz nada e não falei nada. E ele fala pra mim que ele teve exatamente a mesma reação quando ele me viu. E como eu falei, foi a partir daí que a gente começou a ter contato. Então a gente começou a sair juntos, eu saía com os amigos dele, ele saía com os meus amigos. Só que a gente começou a despertar um interesse um pelo outro, mesmo sabendo que nós éramos irmãos. E a gente começou a ter um pequeno rolo. Um rolo onde ninguém sabia. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia, e nossos amigos não sabiam, ninguém sabia. Afinal, eram 2 irmãos, né? Então, obviamente, ninguém podia saber daquilo que estava acontecendo. Então, era um rolo que nós tínhamos apenas entre nós dois. E a gente ficava, sim, nós tínhamos relações, mas sempre com a cabeça ciente de que aquilo nunca iria evoluir para um relacionamento de verdade. Então, eu nunca parei de seguir a minha vida e ele nunca parou de seguir a vida dele, conhecer outras pessoas, enfim. Até que teve uma vez em que ele veio para minha casa e, por ser meu irmão, a minha mãe não tinha receios de me deixar sozinha com meu irmão. Claro, se fosse um outro garoto qualquer, a minha mãe nunca me deixava sozinha, mas como era meu irmão, a minha mãe não via problema em me deixar sozinha em casa com o meu irmão. E ele veio, né, numa dessas vezes. A minha mãe saiu, ela foi pro supermercado, disse que ia fazer umas compras e tal, e na hora que ela saiu, eu e ele, a gente começou a se agarrar ali no sofá de casa mesmo. Só que a minha mãe acabou esquecendo a carteira dela em casa. Quando ela voltou, que ela abriu a porta, ela pegou eu e meu irmão seminus no sofá dela. Parte 2.